Olá, querido, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Eu estou com a palavra de Deus aqui. Eu quero falar com você sobre três princípios de uma oração eficaz reveladas em Atos, capítulo de número 12, verso de número 5. Olha o que o texto da Bíblia fala. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia constante oração por ele a Deus. Há princípios fundamentais da oração que você precisa aprender e aplicar para a sua vida. Há uma frase que diz assim: poderoso não é a oração, jamais, mas poderoso é o Deus que ouve a oração. A oração é o caminho mais rápido da espiritualidade. É possível pregar sem ser espiritual, mas é impossível ser espiritual sem você ter uma vida de oração. Então, Atos capítulo de número 12, verso de número 5, como você conhece o texto, Pedro está preso juntamente com Tiago. Herodes manda prender a liderança da igreja, porém a igreja responde à perseguição através da oração. Mas o que eles fazem? Eles não fazem uma manifestação pública, eles não saem na rua de Jerusalém, eles não saem lançando praga, mas eles fazem uma coisa: eles vão para a oração. Por quê? Porque esses irmãos estão nos ensinando um primeiro princípio. Para nós que somos crentes, a oração ela precisa ser a nossa prioridade. A oração não pode ser uma coisa secundária. A oração não pode ser o resto. A oração não pode ser a segunda opção ou a última opção. Mas para nós, a oração é a primeira opção. Nós vivemos num contexto de geração de homens e mulheres que dizem assim: pastor, eu já fiz tudo, eu já tentei de tudo, eu já passei ao médico, já falei com advogado, já consultei psicólogo, já fiz terapia, já levei na casa de recuperação, mas nada resolveu. Agora só me resta orar. O que você está falando para você? A oração se tornou resto, se tornou sobra. Mas esse texto veio para nos ensinar que a oração não precisa ser o resto, a oração precisa ser a nossa prioridade. Talvez antes de falar ou de consultar o médico, a gente precisa falar com o médico dos médicos, que não tem enfermidade, que não tem cura em suas mãos. Talvez antes de consultar o advogado, a gente precisa falar com o advogado dos advogados, que não tem causa perdida na justiça. Orar é falar com o soberano. Orar é falar com aquele que está sentado no trono, mas tem domínio na terra e no universo. Então, meu querido irmão, a oração precisa ser a sua primeira opção. Por quê? Porque sempre que Jesus é convidado no princípio, ele vai nos surpreender no final. Nós precisamos orar primeiro, em determinadas circunstâncias. Possivelmente, quando a gente ora primeiro, nenhum recurso humano vai ser possível de usar, porque Deus entrou primeiro na situação. Primeiro segredo de uma oração eficaz: a oração precisa ser a nossa prioridade. Mas a Bíblia diz que esses irmãos, no verso de número 5, eles continuam orando, eles oram continuamente ou incessantemente. Apesar deles orarem, a Bíblia diz que Tiago foi morto. Apesar deles orarem, a Bíblia diz que o nosso irmão Tiago foi morto ao fio da espada. Mas apesar da morte de Tiago, esses irmãos não duvidaram da oração. Esses irmãos não recuaram no lugar da oração. Esses irmãos não abandonaram o lugar da oração. Apesar de Tiago ser morto, esses irmãos permaneceram no lugar da oração. Por quê? Porque a oração precisa ser constante. A oração precisa ser contínua. Nós vivemos numa geração que abandona facilmente o lugar da oração, desiste facilmente de orar, abre mão, duvida facilmente da oração. Mas esse texto veio nos ensinar: se você quer ser um homem que tenha uma oração eficaz na presença de Deus, você precisa orar, orar constantemente, orar incessantemente e dizer como Jacó: eu não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar. A oração precisa ser constante. Mas em terceiro lugar, a Bíblia diz que eles estão orando, orando, orando.
até que Pedro é solto, até que um anjo visita a cadeia. Por quê? Porque a oração precisa ser até a última instância. Enquanto Deus não agiu, você não pode parar de orar. Enquanto o milagre não aconteceu, você não pode parar de orar. Enquanto a porta não se abriu, você não pode parar de orar. Enquanto a resposta não chegou, você não pode parar de orar. Você precisa orar até os últimos instantes. Por quê? Porque enquanto a vida há esperança, enquanto a vida o milagre pode acontecer, enquanto a vida a intervenção de Deus pode chegar. Que Deus em Cristo te abençoe, você, sua casa e sua família. Ore prioritariamente, ore constantemente, mas ore até Deus intervir. Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Quero que você deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, abençoe o teu filho e a tua filha que está me ouvindo agora. Que a sua graça se manifesta nele e através dele, Pai. No poder do nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Se esse conteúdo edificou em você, mande para quem precisa agora no poder do nome de Jesus.